E chegamos no Recife Antigo, na tão famosa Rua Bom Jesus. Aqui a gente tem prédios históricos lindíssimos, muito artesanato, muita cultura e muita história aqui em Recife. Todo mundo está muito acostumado a passar direto aqui por Recife e a outros lugares tão famosos do turismo, mas a passagem por Recife com certeza tem que fazer parte das suas férias, da sua visita aqui, porque a arquitetura é linda. Essa rua foi considerada uma das mais bonitas do mundo por uma famosa revista de arquitetura. E agora a nossa primeira parada aqui na Rua Bom Jesus, como eu falei, esse centro histórico, Embaixada de Pernambuco, bonecos gigantes de Olinda. Vocês conhecem o carnaval tão famoso com os bonecos gigantes? Mas os bonecos de Olinda não são feitos em Olinda, são feitos em Recife. Vem cá conhecer. Olha os cavalinhos! Olha os cavalinhos do Fantástico! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. A gente tem todos os temas, né? Futebol, esporte, Música, criança, terror e por aí vai. tem o boneco do Chuck. Gumercindo era um jovem da cidade que só tinha 20 anos na época. E aí ele, ouvindo a história do padre, resolveu criar um boneco gigante. Isso foi no ano de 1919. E vocês sabiam que Pernambuco tem o seu próprio passaporte? E você recebe selos aonde você for para mostrar que você percorreu todos esses lugares lindos. Eu recebi o meu primeiro selo, primeiro de muitos. E claro que Recife também é uma excepcional gastronomia. Que tal experimentar agora um restaurante receptivo também, chamado Catamarã, em que a grande especialidade, frutos do mar, pescados. Não tem lugar melhor do que aqui, né? Vem comigo porque a experiência está só começando. Estou com a Juliana, que é proprietária aqui do Catamarã. Que restaurante gostoso! Conta uma coisa para mim. Há quanto tempo vocês têm o Catamarã? A empresa de passeios já tem 35 anos, agora o restaurante aqui nesse local tem 24. 24, e eles também são receptivos. Tem um catamarã que a gente vai ter a experiência hoje de navegar um pouco e também essa experiência gastronômica aqui. Agora é hora de um catamarã.
Um catamarã que vai fazer um percurso aí de 1h, 40 minutos, mais ou menos, para a gente conhecer um pouco dessa região e do Museu a Céu Aberto das Esculturas do Brenan. E Recife Antigo, é constituída por 3 ilhas. Ilha de Recife, Ilha de Santo Antônio e Ilha da Boa Vista, que são ligadas por 8 pontes. Uma dessas pontes é a ponte mais antiga do Brasil, feita em 1600 por Maurício Nassau, que ele não queria chegar na casa dele pisando na água, isso quer dizer de barco. Ele queria ir pelas pontes. Essa foi a primeira ponte, a mais antiga que a gente tem aqui no Recife e no Brasil. Mas tem um detalhe, a gente tem que fazer um pedido e quando passar por baixo da ponte, vocês vão ver o que vai acontecer. E vocês estão vendo esse mural aqui atrás? Que demais! É o maior mural em parede vertical da América Latina. E pintado por nada mais, nada menos, porque pelo Cobra. Legal, hein? Um baita artista plástico, ó. Passeio top, moçada. 1h a gente conhece um pouco dessas pontes maravilhosas e já fiz o pedido e já bati palma e tenho fé que vai acontecer. Rapidinho a gente já chega em Olinda. E o que é que a gente vai fazer aqui? Que tal um passeio com essas Toyotas? Essas Toyotas fazem um passeio que você aí de casa pode fazer também aqui por Olinda para conhecer toda essa cidade. Várias paradas nos pontos turísticos mais importantes de Olinda. Então, vamos fazer esse passeio junto comigo para a gente conhecer um pouco das construções e da história desse lugar. E esse é um pequeno museu, que é onde você tem todo o receptivo das pessoas que vão fazer o tour, já com várias características do carnaval, a nossa tão famosa sombrinha do frevo, os bonecos gigantes, Alceu Valença ao fundo, que é um dos ícones, um dos cantores aí mais tops daqui, e a gente vai fazer um pouco, resolveu fazer essa visita para poder mostrar um pouquinho. Quem vê essa rua como hoje, pouquíssimos carros, ninguém quase na rua, não pode imaginar que essa rua, os 4 cantos, 4 ruas, essa intersecção, seja a apoteose do Carnaval de Olinda. Aqui, passagem obrigatória de
todos os blocos. E um dos pontos altos que a gente pode encontrar aqui em Olinda é o convento franciscano, 1585, o primeiro convento franciscano da Ordem Franciscana a ser construído no Brasil. Como eu falei, Olinda é uma cidade muito católica, primeira Ordem Carmelita e agora a Ordem dos Franciscanos. O convento é um complexo gigantesco, em que ainda é habitado, existe dormitório, capela, muitas construções aqui dentro. E agora a gente está dentro do claustro, a gente já começa a entrar dentro da história e logo no início a gente já vê lindos painéis de azulejos portugueses, muito importantes para a época e eram usados dentro das casas. Quando eram instituições religiosas, como por exemplo a capela e as igrejas, eles tinham temas religiosos e sempre colocados dentro de uma moldura, como se fosse um grande teatro, dando mais ênfase para essas cenas. Na verdade, tudo que era retratado aqui era uma maneira de ensinar também toda a história religiosa para o povo. Essa é a capela do capítulo, era só para os monges. Hoje em dia, aberta também à visitação, é um lugar muito bonito e também recoberto com muitos azulejos portugueses. E muito comum antigamente, as famílias mais abastadas, quando morriam, eram enterradas nas capelas, nas catedrais e a família mantinha a manutenção disso. Eles acreditavam que estando mais perto daqui, de uma igreja, de uma capela, estariam mais perto de Deus. Essa sala aqui é a sacristia, madeira de lei, madeira que cupim não rói, duríssima. Um relicário com, não sei se vocês sabem, relicário é onde guarda algum pedacinho do corpo de algum santo, de algum padre, algum bispo. Aqui a gente tem espelhos de cristal. E essa é a parte dos padres franciscanos, privativo. Eles moram aqui, rezam missa aqui, mas uma particularidade que eu não poderia deixar de mostrar, e quando vocês vierem, prestem atenção nesses detalhes. A escada, os batentes. Não pensem que são pedras normais, são arrecifes. E se a gente olhar no detalhe, vai ver até uma conchinha ou outra. E aqui era outro lugar que era só reservado para os padres franciscanos, hoje é aberto ao público. Foi o início dessa construção. Antigamente, para você fazer uma construção, era necessário um poço. Temos um poço aqui e esse lugar era um lugar de relaxamento, era um lugar para se passar a tarde, porque o sol se põe do outro lado e você tem um lugar relaxante, tranquilo, mas para os padres
não perderem a hora, a gente tem aqui um relógio de sol, porque, claro, ficar nesse lugar tranquilo, meditando, com certeza qualquer um, não só eles, qualquer um perderia a noção do tempo. Então a gente também tem um relógio de sol aqui em cima. Vocês gostaram dessa apresentação de frevo, que é tão característico daqui, mas tem uma história por trás disso. Século XIX, muitos engenhos com muitos escravos já libertos tinham os seus próprios grupos. E quando esses grupos se encontravam, existia uma certa rivalidade. Um queria estragar o instrumento do outro e isso gerava muita briga. E a polícia começou a ficar atenta com isso e começou a reprimir esses grupos. E quando esses grupos se encontravam e a polícia chegava, começavam a gritar: polícia, polícia! E como eles eram originários da África e trouxeram a capoeira para esse lugar, eles meio que misturavam a capoeira, que é uma dança e uma arte meio que marcial, é uma luta, eles misturavam. E se usava essas sombrinhas, mas aqui dentro, escondidas, existiam armas. Olha que história legal! Mas existiam muitos grupos que não tinham capoeiristas, então eles começaram a chamar capoeiristas para que sempre eles estivessem nesses grupos, porque logicamente eles saberiam se defender melhor, mas isso acaba virando uma dança. Estamos agora dentro da Galeria São Salvador, uma galeria que tem muitos artistas de toda essa região. Então a gente tem bordados, tapeçarias, bolo de rolo. E esse é um tour muito característico, que não faz todas as paradas que a gente fez para mostrar para vocês, mas que depois que você faz o tour, você pode voltar aos lugares, fazer a entrada em todos os lugares que você achar que é legal. Posso falar? Foi muito bom. Olinda me surpreendeu. A cidade está muito organizada, está muito bonita e tem muita história. E agora a gente está começando uma outra fase aqui da nossa viagem, num lugar muito icônico, é a oficina de Francisco Brenan. E eu estou sendo recebida pelo presidente. Claro. Muito obrigada. A gente está atrasado, porque a gente estava gravando outras coisas e eles estão aqui para nos receber. Obrigada. Por nada, seja bem-vinda, né? Sejam bem-vindos vocês. Eu acho que você vai atrasar mais um pouquinho, porque aqui você não vai ser rápida não, viu? Porque quem entra aqui demora para sair. E claro que a gente não vai fazer essa visita sozinhos, porque tem muita informação. Além de ser muito bonito, tem muita, a arte dele tem muito significado, como toda arte, né? Júlio, que é o assessor de comunicação aqui do Instituto. Isso. O que significa este
emblema dele. A gente está numa área muito importante, gente. É uma área que já fazia parte da antiga olaria. Era um forno. Uma fábrica de cerâmica. Uma fábrica de cerâmica, um forno. E aqui existe este ovo. Aqui a gente tem a data de quando foi fundada a fábrica de cerâmica e também tem a data de quando foi fundado o Instituto. O ateliê de Brenan, que virou um museu. Os dois inícios. Isso. O que são todas essas obras aqui? Cada obra tem um significado. O Brenan fazia referência, se inspirava na literatura, na filosofia, na história da humanidade e nas lendas, nas mitologias, nas cosmologias de várias culturas. Por exemplo, da cultura grega, romana, do livro da Gênesis, da Bíblia, do Antigo Testamento. É Adão e Eva. A gente não está falando de ovo, de início, de começo. Estão representados aqui. E Brenan sempre dizia que o fogo era um coadjuvante do trabalho, fazendo várias queimas para se obter uma cerâmica resistente e com cores também diferentes, camadas diferentes. Música barroca e cantos gregorianos é o que a gente está escutando aqui agora. E era a música que o Brenan usava. Nós estamos entrando numa parte que era do ateliê dele, o início. Só nesse lugar, 500 obras. Com o acervo todo, 2.000 obras. E agora sim, vocês estão dentro de um dos fornos que fazia parte aqui desse complexo, dessa grande fábrica. E com certeza vocês estão escutando os cantos gregorianos que a gente falou no início, porque aqui, como é um lugar fechado, fica mais evidente. Pensem que aqui era o coração do fogo, onde as peças, primeiro utilitárias, e depois eram feitas. E agora na entrada do Instituto Ricardo Brenan, um colecionador muito importante aqui de Pernambuco, nascido em Pernambuco, pernambucano. E logo na entrada a gente tem uma linda réplica da estátua de Davi, muito maravilhosa, que a original é de Michelangelo. E só existem 5 reproduções idênticas no mundo inteiro. Que construção linda! A grande maioria dos artistas que foram colocados aqui, com essa igreja que foi dada de presente para a esposa do Ricardo Brenan, já falecida o ano passado, e ele falecido em 2020. Essa foi a última obra
a última construção que ele fez. Os vitrais, que são com as figuras, vieram da Itália, mas ele pegou um artista pernambucana para fazer todos os outros vitrais. Muito bonito isso. Carla Pedrosa, que é educadora aqui do Instituto Ricardo Brenan. Isso. E ela vai contar um pedacinho de como ele começou isso, né? Isso. Aos 6 anos de idade, ele ganhou um canivete do seu tio Ricardo, que se encontra aqui, no foyer da Pinacoteca. Tá. Seu tio Ricardo desperta nele o interesse pelo colecionismo. Aí ele vai estudar engenharia, se gradua, desenvolve algumas indústrias aqui no Nordeste do Brasil ao longo de sua vida. Vira um industrial. Aproximadamente 32 indústrias, e passa a vida viajando o mundo a negócios, desenvolvendo parcerias, tecnologias, comprando obras de arte. Virou um colecionador. Isso. E aqui nós temos as espadas do rei Farouk, o penúltimo rei do Egito. São espadas de apresentação, todas cravejadas, muito bonitas e com um belíssimo sistema de segurança, porque eu estava filmando e aquilo já dispara, porque são objetos de muito valor. E agora dentro da Pinacoteca, que é mais um dos prédios que foi construído por Ricardo Brenan, aqui existe não só quadros, como também muitas tapeçarias que mostram cenas de Frank Post, que foi um artista que veio na primeira expedição para conhecer Pernambuco. E é a maior coleção, ele tem mais de 20 quadros dele, né? Aqui nós temos uma das salas mais importantes. Brenan, ele queria ter a coleção, a maior coleção do mundo de obras de Franz Post, que foi uma das pessoas que vieram para cá e começaram a retratar o nosso Pernambuco, o nosso Brasil. Durante 7 anos, Post viveu aqui. Então, a primeira fase dele, com pinturas realistas, exatamente porque ele estava no lugar. A segunda e a terceira fase, ele já não estava mais aqui. E ele tinha feito relatos. Então, as pinturas passaram a ser com um pouco menos de detalhe, um pouco menos de realismo, porque tudo dependia do que ele lembrava e do que ele tinha escrito. E a quarta fase, ele era um alcoólatra, então é uma quarta fase mais sombria e com pouquíssimos detalhes. E aí, gostaram? Viram que instituto incrível? Francisco Brenan, Ricardo Brenan, as casinhas coloridas. É lindo, né? O nosso país é excepcional.